Graça e paz, irmãos, tudo bem? Agradecer o convite, acho que é sempre importante a gente tratar de um tema que tem essa relevância, né, principalmente para a saúde masculina. E nós vamos falar um pouquinho dessa doença que aflige boa parte dos homens, né, na sua vida. E a gente sabe, né, que a próstata ou o câncer de próstata muitas vezes é negligenciado. O paciente acaba não indo, porque não sente nada e tudo. Então nós vamos explanar um pouquinho sobre isso, né? Não é um tema teológico, né? Não é assim, né? Se a gente tem a cosmovisão cristã, a gente sabe que a gente tem tudo isso aqui por causa do pecado, né? Mas, enfim. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela sempre nos incentiva a dar essas palestras, né, para o público leigo, porque muitas vezes há muita desinformação a respeito da doença prostática, né? Então, espero que vocês tirem suas dúvidas aqui, né? Então, primeira situação, alguém sabe aqui, alguém pode falar para que serve a próstata? É só para dar câncer na gente, né? Mas é uma pergunta que eu acho relevante, porque muita gente vai falar, por que eu tenho a próstata, né? Alguém sabe? Alguém quer? Eu tinha. Então, a próstata, ela faz parte do aparelho reprodutor masculino. É ela que produz o sêmen no homem, né? O líquido seminal, que junto com o espermatozoide dá o sêmen, né? Então, é ela que produz. Então, ela faz parte do mecanismo de fecundação. Sem o líquido espermático que a próstata produz, a gente não tem como fecundar, né? Então, a próstata serve para isso, além de outras funções também que nós vamos ver, tá? Então, a próstata fica logo abaixo da bexiga, tá? Ela pesa durante a fase mais jovem de 15 a 20 gramas, né? Por algumas alterações hormonais, durante o envelhecimento, ela vai crescer, vai ganhar volume, tá? Ela fica abaixo da bexiga, o canal da uretra, né, atravessa a próstata, né? Então, chama de uretra prostática. Então, quando a próstata tem algum problema, geralmente são distúrbios miccionais, né, da bexiga, porque a próstata acaba obstruindo essa saída da urina, tá? E a função da próstata, como eu disse, ela é reprodutiva, né? Mais uma vez, né, ela dá passagem aos espermatozoides, produz alguns hormônios, substâncias químicas, tá? E o esperma, e ajuda no processo de fecundação. Que tipo de doença a gente tem na próstata, né? A gente fala muito do câncer, é a doença que mais traz preocupação, né? Mas a próstata pode ter outros problemas também. Durante a vida, o homem a partir dos 40, 45 anos, a próstata de todo homem vai crescer, né? Muitas vezes o paciente chega meio apavorado no consultório, eu fiz um ultrassom e a próstata é grande. Eu falei, não, calma, porque a próstata vai crescer durante a nossa vida, né? A partir dos 40, 45 anos, ela vai ganhar volume e peso, né? Uns mais rápido e uma forma mais abrupta ou mais intensa e outros menos. Tá? Mas crescer a próstata já é uma condição no envelhecimento masculino. Temos as prostatites, que são inflamações na próstata, da mesma forma que a gente pode ter uma amidalite, uma infecção pulmonar, a gente pode ter uma infecção na próstata também, tá? Geralmente bacteriana, e o câncer de próstata que nós vamos tratar aqui. Só passando rapidamente, então, isso aqui acontece ao longo da vida do homem. A próstata, ela tem um peso de 15 a 20 gramas, a partir de uma certa etapa da vida, aos 40, 45, ela começa a ganhar um pouco de volume, e o que acontece? A uretra que passa no meio da próstata, a uretra prostática, ela é comprimida pela própria glândula. Então, o canal que era mais espesso, né, ele começa a ficar contraído e tem sintomas miccionais, tá? Aí, nesse caso, essas duas glândulas que estão ali no canal. Exato. Tem dois lados da próstata. Isso, são os lobos laterais que estão ali, né? Tem um lobo mediano e a zona periférica também. Ela é como se fosse, a gente fala, que tamanho tem a próstata mais ou menos?
normal, ela é um tamanho, parece uma noz, o tamanho da próstata. Mas às vezes a gente opera uma laranja, assim, às vezes cresceu muito e as medicações não surtiram efeito, a gente tem que acabar indo para a cirurgia, né? Parece uma cruz ali, hein? Você viu? Eu pensei a mesma coisa quando eu... Então esses são mais ou menos os sintomas, né, que a gente estava falando, ou seja, aquele canalzinho lá em cima é a uretra prostática, a próstata cresce, comprime o canal, aí são os sintomas relacionados ao crescimento da próstata. Outra coisa também, fora o ultrassom, o ultrassom é um exame hoje muito difundido, de fácil acesso, então o ultrassonografista vai lá e fala, ó, sua próstata é grande, aí o cara corre lá. Ou se ele tem algum sintoma urinário, ele já fica preocupado. Mas na grande, imensa maioria das vezes, os sintomas urinários são decorrentes só do crescimento benigno da próstata e não do câncer. Se for do câncer no sintoma urinário, às vezes já é tarde. Tá? Nós vamos ver por quê. Então, a doença benigna, causada pelo aumento da parte central da próstata, ela inicia após os 40 anos de idade e causa vários problemas para urinar, né? Os sintomas mais comuns, levantar à noite para fazer xixi, chama noctúria, né? O paciente perde um pouco da vigília e a bexiga incomoda ele durante a noite para urinar, geralmente porque não tem esvaziamento completo. Aumento da frequência urinária, né? Quem faz um mau trabalho, às vezes tem que fazer 2 vezes, né? Então, urina pouco, não consegue esvaziar, tem que urinar mais vezes. Jato fraco, né? A gente olha sempre no bico do sapato. Se estiver descascado, está urinando mal, né? Às vezes tem que fazer esforço para urinar. Jato intermitente, corta a urina no meio da micção. Urgência, isso já é um sinal. A próstata crescendo, ela dá uns sinais de obstrução, ou seja, o jato fraco, isso que eu falei. Ficando muito tempo obstruído, vai ter repercussão na bexiga. E levando, às vezes, até a falência da bexiga. A gente chama falência detrusora. A detrusora é o músculo da bexiga. Às vezes, o paciente já tendo urgência para urinar, já é um sinal de que a bexiga está sendo deteriorada, a função dela, por causa da obstrução. Tá? Então, já é um sinal de que o tratamento está sendo assim, negligenciado, vamos dizer assim. Né? Então, como é que a gente trata a hiperplasia da próstata? Né? Na década de 80 e 90, a cirurgia de ressecção de próstata, que a gente faz pelo canal, foi uma das cirurgias mais realizadas no mundo. Né? Depois, a indústria farmacêutica avançou bastante, então hoje a gente trata muito o paciente clinicamente, né? Com remédios para segurar a progressão desse crescimento e facilitar para urinar. Quando isso falha, que clinicamente não está, a intratabilidade clínica, né? A gente fala que não, o tratamento clínico não deu certo, o paciente está piorando, aí você indica o tratamento cirúrgico. Ali não deu para ver muito bem, mas a gente tem um equipamento que chama ressectoscópio. Você entra dentro da próstata, daquele canal lá que fechou, e você vai tirando pequenos fragmentos até fazer uma canaleta, um túnel. Quando a próstata cresce muito, aí você não consegue fazer pelo canal mais. Aí tem que ser uma cirurgia... A gente hoje faz quase tudo por minimamente invasivo, por vídeo, né? Mas é uma cirurgia como se fosse aberta, né? Não dá para fazer transuretral, que a gente fala. A prostatite é uma inflamação da próstata, a gente tem 5 tipos de prostatite, mas a mais comum é uma inflamação geralmente bacteriana, né? O paciente tem dor para urinar, dor para ejacular, dor nos testículos, dor no períneo, que é a região abaixo do escroto, e febre. E calafrios também é bem comum. Então, uma bactéria foi lá, às vezes, geralmente via urinária, ascendente, né, da via urinária, foi lá na próstata e deu uma infecção, tá? E essa bactéria entra por causa de quê? Ela tem 2 vias de acesso, né? Ela pode vir por infecções urinárias, aí da infecção na próstata, que é prostatite, ou via hematogênica, pelo sangue. Tá? Mais comum é por via urinária, né? Por contiguidade, ou seja, a urina está contaminada, contamina a próstata também. Então ali você é uma próstata inflamada, a maioria das vezes o tratamento é com antibiótico, de 14 a 21 dias, se tratar menos pode cronificar essa infecção na próstata. E o principal, né, que a gente tem que realmente se preocupar é o câncer de próstata. Né?
muitos pacientes que, como chegam preocupados lá, eles interpretam que aquele ou sintoma, ou ultrassom que mostrou a próstata grande, eu estou com algum problema na próstata, será que é câncer? Mais uma vez eu digo, geralmente não. Porque dá para ver por esse dispositivo aí, que a próstata, ela cresce. E o câncer de próstata é uma doença que ela incide numa próstata que geralmente já cresceu. Por quê? Porque as duas doenças, tanto a benigna como o câncer de próstata, são doenças que têm uma maior incidência com a idade. Então, dificilmente você não vai pegar um câncer de próstata numa próstata que já teve tempo para crescer. Então, na maioria das vezes, a gente opera câncer de próstata com uma próstata já aumentada. Tá? Mas não que ela seja totalmente tomada por câncer. Pode até acontecer, mas geralmente é o câncer, né? O crescimento desordenado que acontece dentro da glândula. Então, a maioria das vezes chama adenocarcinoma de próstata, é o câncer mais comum no homem, tá? Segunda causa de morte por câncer, e aumenta com a idade a incidência, tá? Ali é uma peça cirúrgica, né? Estatisticamente, nós vamos ter no Brasil mais ou menos 69 mil diagnósticos de câncer de próstata. Tá? Tem alguns dados estatísticos aqui. Então, eu estava atualizando esses dados. A estimativa é que a gente tem realmente 65 mil novos casos, 46,8 casos novos a cada 100 mil homens, isso no Paraná, 15 mil óbitos por ano e um óbito a cada 33 minutos por câncer de próstata. São dados do Instituto Nacional do Câncer. Ali está um gráfico mostrando, né, que o câncer de próstata ele só perde para o câncer de pele, que a gente chama de não melanocítico, que não é o melanoma, que é o grave. Né? Câncer de pele por exposição ao sol, ele só perde incidência para o câncer de pele. Tá? Então, e ele só perde na mortalidade para o câncer de pulmão, que é muito agressivo. Então, é o câncer mais frequente no homem, é o segundo que mais mata no Brasil, atrás de pulmão. 1 a cada 6 homens, ou seja, 17%, vai ter câncer de próstata ao longo da sua vida. 6% vão morrer desse câncer. Tá? Mas o alento é que 90% desses diagnósticos você pode curar com diagnóstico precoce. Né? Uma forma errada de dizer que vai ao urologista fazer o seu preventivo de câncer de próstata, a gente não previne, a gente previne com outras medidas o câncer de próstata, não indo ao urologista. O que a gente previne no consultório é uma doença grave e intratável. Então, o nosso objetivo é ter um diagnóstico precoce de uma doença só localizada que você possa atuar e ganhar 90% de chance de curar esse paciente. Porque se a doença já escapou, ela é metastática, já foi para outros órgãos, até próximos ali, invadiu bexiga, reto, o tratamento já é paliativo, né? Não é curativo. Os fatores de risco, né? Eu falei, no consultório, a gente não previne câncer de próstata fazendo o exame anual, a gente previne uma doença intratável. A gente deve ter uma dieta, a dieta mais arriscada para que possa promover o câncer de próstata é a dieta rica em gorduras, tá? Então, tem que ser uma dieta mais saudável, né? Não muita proteína e gordura. A idade é outro fator de risco. Hereditariedade, se você tiver um parente de primeiro grau, você tem o dobro de chance de ter câncer de próstata. Se tiver 2, vai para 4 vezes mais chance de ter. Então aqui outros fatores, né? Homens acima de 50 anos ou 45 que fizeram parte do grupo de risco, devem ir ao urologista. O grupo de risco da idade, ele vai falar ali, mas hereditariedade, ou seja, tem câncer de próstata na sua família, ou pacientes da raça negra. Esses pacientes têm mais incidência, aí você não começa aos 50 anos, que é o preconizado, você começa aos 45, antecipa 5 anos. Então perde aqueles 5 anos de carência. Então histórico familiar, cor da pele e obesidade também é outro fator de risco. Geralmente para câncer de próstata mais grave, mais agressivo, pacientes obesos têm predileção a esses
cânceres mais agressivos, tá? E como é que a gente faz o diagnóstico, né? O câncer de próstata, dentro da oncologia, é um dos diagnósticos mais baratos e fáceis de fazer, né? Que consiste em 2 exames, é o toque e um exame de sangue único que chama PSA, tá? Então nós vamos falar um pouquinho deles. Uma perguntinha que eu queria fazer então. Qual que é o principal sintoma do câncer de próstata? Quem pode falar aí? Nenhum, né? Nenhum. Aqueles sintomas que eu relatei ali atrás, geralmente eles estão ligados com a doença benigna do crescimento benigno da próstata. O câncer de próstata, na sua fase inicial, e a fase inicial dele dura um tempo longo até, né, na grande maioria das vezes, ele é assintomático. Por isso que o homem deve ir ao urologista sentindo ou não algum sintoma, tá? Então, nenhum sintoma, tá? Câncer de próstata na fase de cura, com aquele índice de 90%, ele é assintomático. Então, como eu falei, o diagnóstico é feito através da dosagem do PSA, que é um exame de sangue simples, né, que é feito a coleta em qualquer laboratório, hoje é bem difundido, tá? Mas não é suficiente, tá, gente? Nós vamos falar sobre isso, só ele. E o famigerado toque retal, né? Tem que fazer o toque, né? Nós vamos ver por que isso aí na frente, tá? Não é um filme de terror, é só uma... Não se assustem. Então, o que é o PSA, né? O PSA é uma proteína que ela é produzida somente pela próstata. Ela não é câncer específico. O que o paciente chega apavorado lá é que o PSA está lá nas alturas. Isso pode ser decorrente do crescimento da próstata e de uma prostatite, né? Obviamente que você vai fazer todo o exame clínico e ver se ele teve alguma infecção urinária, alguma coisa, para aquele PSA ter se elevado, tá? Então, ele é específico da próstata e não do câncer de próstata. As doenças da próstata podem levar ao PSA, tá bom? Então, ele é liberado no sêmen, ele serve para não deixar o sêmen coagular, né? Então, ele ajuda a fecundação também, dissolve o coágulo do sêmen, como eu disse, está aumentado nas doenças da próstata e não só o câncer, tá bom? Isso aqui é na rodoviária, ó, tem de pressão e tem exame de próstata, né? O de lá é mais caro, viu, gente? Tem mais moeda. Então, tem muitos pacientes também, né? Muitos homens que têm a impressão de que, eu fiz o PSA, então eu estou tranquilo, meu PSA está baixo, tá? A gente tem que ter bastante cuidado, o pessoal tem um número mágico na cabeça que, abaixo de 4 está tudo bem. Já tem estudos mostrando que entre 2,5 e 4 é a mesma incidência de câncer de próstata, que 4 é tido como um valor normal, né? Os clínicos, a população geral fala, não, meu PSA está abaixo de 4. Mas tem estudos que falam, dependendo da idade, que 2,5 e 4 é a mesma incidência de 4 a 10. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com só colher o PSA. Por quê? O risco de câncer de próstata, sem levar em consideração o PSA, com um toque normal, é 10%. Então, mesmo fazendo toque, existem áreas da próstata, graças a Deus, é uma incidência pequena, geralmente ele se localiza na zona periférica, onde o médico tem mais acesso durante o toque, tá? E se o toque estiver alterado sem levar em conta o PSA, 40% de chance de ter câncer de próstata. Agora vamos ao PSA. Se ele for menor que 4 e o toque for normal, tem 5 a 8% de chance de ter. E se o toque for alterado, 25% de chance. Ou seja, é um PSA menor que 4, onde todo mundo diz que está normal, né? Foi difundido isso, mas tem 20 a 25% de chance de ter câncer de próstata. Se não fizer o toque, fica com o PSA menor que 4 e o câncer está lá, né? Achando que está tudo bem. Isso aí, mas... Entre 4 e 10, se o toque for normal, você tem 15% de chance e 80% se o toque estiver alterado, né? O que a gente observa no toque, né? A próstata ela tem uma característica, ela é firme, fibroelástica, ou seja, ela é
É durinha, mas ela não tem uma consistência, não é mole assim, sabe? Ela é, a gente fala que se a gente juntar o dedinho com o dedão, é mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é a próstata normal, né? É essa consistência. E o câncer de próstata, você toca mais ou menos isso aqui, ó. Você faz assim, ó. É irregular, é duro, pétreo, tá? Então é isso que a gente diferencia no toque. Os exames de imagem geralmente não dão essa noção, né? E maior que 10, se o toque estiver normal, você tem 40% de chance de ter câncer de próstata e 95% se o toque estiver alterado. Então, só o exame de PSA não é suficiente para dizer que a saúde da próstata está ok. Foi um congresso que eu participei, ó, o pessoal está pedindo a palavra ali. Bom, é um exame, o toque, né? Famigerado e o pessoal evita, né? Até acho que esse tabu tem sido quebrado, principalmente pelas esposas, levam seus maridos no médico e tal. É um exame indolor, né? Tem um desconforto, mas ele dura de 5 a 10 segundos, o toque não é demorado. 1 a cada 4 cânceres de próstata tem PSA normal, gente. Então, não é um índice pequeno, né? Só o PSA, ele faz diagnóstico em 75% dos casos. Vamos supor que tem um câncer instalado na próstata, se você fizer só o PSA, você tem uma chance de 75%. Se você associar ao toque, essa acurácia que a gente fala, ela sobe para 95%. Então, não é assim. Né? Isso é um mito. Tá? Geralmente é um toque, é um exame bem tranquilo de se fazer, né? O que a gente usa hoje de exame de imagem para diagnosticar o câncer de próstata? Durante muitos anos, a gente não tinha muito recurso de exame de imagem, né? A próstata, ela fica dentro da cavidade pélvica, que é óssea, né? Ou seja, da bacia aqui. Então, lá dentro tem muito artefato durante o ultrassom. Então, às vezes o paciente também fala, eu fiz ultrassom e PSA está tudo bem. Nem sempre, né? A próstata não é um bom órgão para ser visto pelo ultrassom transabdominal, pelo abdômen aqui. O transretal já dá mais informações. Só que o ultrassonografista, ele judia mais que a gente. A tomografia é um exame, às vezes a gente usa para estadiamento, quando você já tem o câncer de próstata. Só que nos últimos anos teve um progresso muito grande, o que não substitui o exame clínico, né? Isso aqui é um exame complementar, então ele complementa a nossa avaliação, né? Não vai deixar de ser exame complementar. A ressonância magnética a gente chama de multiparamétrica. Ela é uma ressonância que é específica para a próstata, ela nos dá mais substrato para saber se tem nódulos, se tem invasão de outros órgãos, vesícula, se tem gânglios, né? Muitas vezes o câncer de próstata, ele tem predileção para osso e para linfonodo, gânglio mesmo, né? Então, a ressonância ela veio nos auxiliar no estadiamento do câncer de próstata. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, o check-up da próstata começa aos 50 anos, igual eu falei, e aos 45, pacientes da raça negra e pacientes com histórico na família de câncer de próstata. Então, começa antes nessas situações. E como é que se comporta o câncer de próstata, né? A gente fala que na grande maioria, não são todos, é um câncer preguiçoso. Ele é lento, tá? Tem pacientes até, né, pastor, que a gente pode observar, entra numa vigilância ativa. Você observa aquele tumor, vê se ele vai ou não se desenvolver, crescer, tá? Isso através de alguns exames, biópsias seriadas, tá? Então, o câncer localizado, se você faz um diagnóstico e não faz nada, só observa o paciente, ele leva 8 anos para dar metástase. Então, é diferente dos outros tipos de câncer. É óbvio que existem, a gente chama de cânceres indiferenciados da próstata, que eles são rápidos. Em obesos, em jovens, são cânceres mais agressivos, tá? E mais de 5 anos para dar metástase até a morte, ou seja, leva em torno de 13 anos para o diagnóstico do câncer, se você não fizer nenhum tratamento, 13 anos até levar o paciente a óbito. Então, ele, assim, na maioria das vezes, nem sempre é assim, ele é um câncer meio preguiçoso,
né? E quais são os tratamentos, né, para o câncer de próstata? Então nós temos que dividir ele em dois grandes grupos. Os tumores localizados, que estão só na próstata, e os tumores que já saíram da próstata, escaparam, né? Escapou também a chance de cura, né? Então os tumores localizados, a gente faz cirurgia para retirada da próstata, radioterapia, que ela é semelhante à cirurgia, tá? E vigilância ativa, aquilo que eu falei, né? Você tem estratificar o paciente, se ele tem uma idade um pouco avançada, se ele tem sinais na tua biópsia, no PSA dele, que aquela doença pode não progredir, você pode colocar ele em vigilância ativa, tá? E nas fases avançadas, geralmente são tratamentos com hormônios. Quem produz o crescimento do câncer de próstata é a testosterona, né, que o homem produz. Geralmente nos testículos. 95% da testosterona que a gente produz é produzida nos testículos. Então você tem que privar o paciente da testosterona para fazer com que aquele câncer que está se desenvolvendo, ele para de crescer ou desacelera, tá? E às vezes retirada, castração, né? Então quando o tumor ainda está localizado só na próstata, não escapou, como eu falei, tem 90% de chance de cura para esse paciente, tá? As complicações da cirurgia, né? É muito temida e sabida também, já pelos pacientes, que é a incontinência urinária, tem que usar fralda. Isso é em torno de 5% a 8%, mas a impotência é mais, né? Por que isso? Toda inervação da ereção, ela passa rente à próstata. Então, se você vai fazer um tratamento agressivo, se é um tumor mais que possa dar problema, tudo, você acaba estendendo um pouco e você lesiona esses nervos, que são pequenos nervinhos, não é um nervo grande que você consegue isolar. Ele é como se fosse vários fiozinhos assim, né? Fio de ovos assim, e passa entre a próstata. Então a gente sabe onde ele passa, mas a gente não vê ele na cirurgia, né? Lógico que as novas técnicas cirúrgicas conseguiram magnificar essas imagens, a gente consegue determinar, fazer uma cirurgia, a gente chama de preservadora dos nervos. Então, a cirurgia foi evoluindo, né? A gente fazia a cirurgia aberta da próstata, aí a gente foi para a laparoscopia, que a grande maioria hoje a gente faz por laparoscopia, por vídeo, e hoje o surgimento, né, o advento da robótica, né? Então, a robótica nada mais é do que uma laparoscopia com uma plataforma robótica, não é o robô faz sozinho, precisa de um médico que está operando o robô, né? E o outro grande grupo, né, do câncer de próstata são os cânceres avançados, que perderam o time de fazer uma cirurgia curativa ou qualquer tratamento curativo, né? E quais são as complicações? Como eu falei, geralmente o câncer de próstata tem predileção para ossos. Então o paciente muitas vezes desenvolve fraturas patológicas com dor, às vezes fica tetraplégico ou paraplégico, né, por fratura mesmo, tá? Muita dor, às vezes dores de difícil controle, tá? Obstrução, sangramento urinário, porque a próstata vai crescendo, vai formando novos vasos, ou seja, sangra. O paciente, às vezes, como eu falei, fica uma paraplegia por alguma compressão medular por fraturas. Às vezes é incapacitante e traz sofrimento, né, para todos, paciente e para a família, tá? Nessa situação de câncer avançado, que perdeu a chance de ter feito um tratamento curativo, a gente faz a castração. Aquela imagem não está muito boa, mas aquilo ali é uma cintilografia óssea que mostra como é que espalhou o câncer pelos ossos, né? Tá? Então ali na bacia, na coluna, né? E às vezes aquele tumor que invadiu o osso, geralmente na coluna, ele é frágil, ele fratura, comprime a medula e o paciente para de andar, né? Então, para esse tipo de situação grave, a gente tem que fazer uma castração, né? Privar o paciente da testosterona, que é a gasolina, vamos dizer assim, do câncer de próstata. Ele promove o crescimento prostático. Então, você tem que cortar esse combustível, né? A gente pode fazer isso através de medicamentos, tal, ou uma castração cirúrgica mesmo, tirar os 2 testículos, né? Tá? Chama orquiectomia.
Alguns estudos falam que mesmo com todo esse aparato, às vezes a gente não está diminuindo a mortalidade do câncer de próstata ao longo do tempo, sabe? Muitas vezes a gente perde o tempo de tratar esse paciente adequadamente para ele ficar curado, né? É engraçado, né? Como a ciência avançou nessa situação, mas a mortalidade ainda não. Ela continua estável. E mesmo depois da era do PSA, né? Ok. Bom, gente, era isso. Perguntas? Pode fazer pergunta. O doutor falou a questão sobre a idade, né? Uhum. No caso, é um dos fatores que também contribui. Aí a minha dúvida é assim, essa questão da idade também ela é atrelada à baixa atuação sexual? Também, as duas coisas, vamos dizer assim, caminham juntas, né? O câncer de próstata tem uma incidência maior conforme a idade mais avançada, e a disfunção erétil, né, também tem, né? Então, você fala em estudos hoje aí, a partir dos 50 anos, 30% dos homens têm algum grau de disfunção erétil, sem nenhum problema de comorbidade, né? O principal problema para a disfunção sexual, ereção do homem, é o diabetes. Sim, mas eu digo a questão da não prática sexual, se ela está atrelada... Boa pergunta. Também tem um estudo dizendo que quanto mais ejaculações o homem tem no decorrer da vida, é um fator protetor para a incidência do câncer de próstata. Tá? Outra coisa que saiu também recentemente é que sol, vitamina D ajuda. Tá? Na robótica, existe algum dispositivo que ajuda a preservar a inervação? Tem. O movimento que tem na cirurgia laparoscópica, que são pinças mais retas, rígidas, né? A robótica ela tem um movimento articulado. Você consegue fazer a articulação com o dispositivo da robótica. Então você consegue, sim, contornar. A próstata é um órgão redondinho, né? Como se fosse uma noz, um limãozinho. Então você consegue contornar com a pinça, coisa que na laparoscopia você não consegue fazer. A gente reproduz muito bem na laparoscopia a preservação dos nervos, sabe? A gente sabe mais ou menos onde ele passa. A gente fala assim, essa próstata aqui, esse paciente tem uma função sexual boa, preocupado com isso, então nós vamos preservar. Se não for um câncer já de alto risco, que a gente fala. Se for de alto risco, o objetivo da cirurgia é oncológica, é curar o paciente. Então você avança um pouco mais, aí você acaba sacrificando esses nervos. Quando é uma doença mais localizada, com um padrão que não é, que a gente chama de baixo grau, que não é tão agressivo, a gente fala assim, essa próstata nós vamos descascar. Então você vai rente a próstata, porque o risco é mínimo de deixar margem, né, positiva, e você acaba preservando os nervos. Mas a robótica ajuda nisso sim. Eu creio que a maior preocupação de todo mundo não é o câncer se instalar, né? Porque hoje você tem um recurso. Mas é o prognóstico disso, né? As sequelas, né? Depois, né? Como é que eu vou ficar, né? A minha relação. Então a robótica diminui esse percentual aí entre 30% e 100%. A maioria dos estudos que foram lançados até agora sempre comparava a robótica com a cirurgia aberta. A cirurgia aberta você não enxerga. Você não vê lá longe, que você está operando de longe, essa inervação, chama pudenda, né, da parte que faz a ereção, irrigação do pênis. Você não enxerga na cirurgia aberta. Na robótica e na laparoscopia, você chega com a câmera lá e fala, não, está passando aqui. Né? Então, aumentou assim, a preservação dos nervos, com isso diminuiu a disfunção erétil pós-prostatectomia. Só uma outra pergunta. Para o indivíduo que tem está sob vigilância, né? Você vai fazer periodicamente biópsias. Aí a pergunta a biópsia, independente do tamanho do câncer, a biópsia é 100% assertiva? Não. Depende muito, porque às vezes você tem uma localização, lembra daquela imagem que eu falei, olha, a maioria da próstata aqui é uma doença benigna, mas o câncer vai lá e se instala naquela doença.
Você pode ter uma próstata, vamos lá, de 50, 60 gramas e ter um câncer de 5 gramas. É uma sementinha dentro do limão. Então, a biópsia tem que acertar aquela sementinha dentro do limão. Lógico que um bom ultrassonografista, que é quem faz a biópsia hoje, ele aumenta a taxa de positividade do exame, tá? Hoje tem softwares que você usa essa imagem da ressonância junto com o ultrassom, que aumenta também a positividade da biópsia. Mas nem sempre é 100%. Às vezes você pega paciente com tumor bilateral, que é um estadiamento já um pouquinho preocupante, é mais fácil de acertar. Ele tem tumor de próstata no lobo direito e esquerdo. Né? Às vezes tem só um pedacinho aí é mais difícil. Mas um bom ultrassonografista, na nossa equipe, nós temos um cara que só faz isso, e ele é muito bom, sim, sabe? Ele é bem assertivo mesmo. A positividade do exame dele é maior. E quanto mais quantidade de Fragmentos, fragmentos, maior a positividade também. Você acaba reservando, porque também tem complicações a biópsia da próstata, né? A biópsia ela pode levar a prostatite, sangramento e tudo mais. Você reserva, pastor, uma biópsia mais estendida, que a gente fala, numa rebiópsia. Geralmente você tira de 12 a 18 fragmentos. A biópsia que assusta o homem é a ejaculação com sangue, né? A grande maioria chama hemospermia, a maioria não é nada. A grande maioria não é nada. Tá? A grande maioria. Dói. Tem que fazer sedado. Meio ponto. eu já fiz de tudo isso que ele contou. Eu passei por isso e tem que sedar um pouco, porque vai tirar uns pedacinhos, viu? Tiraram 21 pedaços. Uma agulhinha lá de ponta fina que... Não tem. Aqui, pois. Então, quando a próstata está gorrosa, é possível fazer um tratamento, uma dieta, um tratamento com vitaminas para diminuir, tem que ser o produto químico mesmo. A grande maioria dos tratamentos fitoterápicos, o problema disso é que às vezes eles não lançam um grande estudo. As indústrias farmacêuticas, elas lançam um grande estudo. A gente, na atuação médica, a gente tem que se basear em evidência, não tem jeito, né? Então tem que se evidenciar que aquilo teve um benefício. O problema dos fitoterápicos, né, que são usados, a gente não tem grandes estudos falando, sabe? Então a gente acaba não tendo um respaldo para falar, não, olha, toma semente de abóbora, né, que o pessoal fala, tem várias... a gente não consegue se ter respaldo para iniciar um tratamento, a não ser um homeopata e tudo, né, mas enfim. O licopeno, você tem que ter uma dose muito alta de licopeno, né? Às vezes você não consegue atingir. Tem que comer 304 pitanga por dia para atingir. É que agora, qualquer farmácia de medicação que você vai, você tem licopeno praticamente 100%. Né? Só que o que você precisa fazer é tomar isso já com 20 anos, né? Uma cápsula por dia. Né? E é um estudo longo, né? Um tratamento longo. Que seria o tratamento preventivo. Né? A gente fala que as gorduras boas que tem nas oleaginosas, que é o zinco, o selênio, também são fatores, mas o nível de evidência desses estudos são baixos. Não são A. Né? Você falou sobre gordura, falando da dieta, né? É a picanha mesmo. É a picanha, nós sabemos. Gordurinha. Pode falar. Eu penso assim que todo homem que quer um pouquinho mais de gordura gosta de gordura, né? Pelo menos é um pensamento que eu tenho. Aí a picanha é outras coisas, né? Panceta, torneira, essas coisas. Então, em relação à questão da dieta, que é algo que teoricamente estaria dentro do nosso controle, né? A hereditariedade não está, né? E outros fatores. Mas no caso da dieta, qual seria a recomendação? Menos carne e gordura. Essa é a dieta. E mais rico em fibras, né?
Chato, né? Mas isso é cumulativo, né? Quanto mais ao longo da vida você se alimenta dessa forma, mais você pode ter. Gaúcho tem bastante coisa de costa. Tem um gaúcho. Então. Vai. Coordena aí, Hildo. 3 perguntas que podem ser tiradas assim rápido, sem Fala. perder tempo. A tirada da próstata, ela requer depois alguma coisa para substituir, um medicamento, alguma coisa, ou tirou, morreu. O exame de toque pode causar alguma, como diz? Alguma sequela, não. Só emocional. Deixa eu explicar, porque com relação ao toque da planta, tem uma área médica que não aconselha. Mas, não sei. Tá. Mas se tem alguma coisa, não. Depende do dedo do médico. Ó, depende muito se o tratamento da cirurgia ele vai ser curativo naquele momento ou não. Todo câncer você tem que entrar numa vigilância oncológica, a gente fala, ou seja, vai ter que colher seriadamente os PSAs e tudo mais. Você pode ter que complementar da cirurgia, fazer radioterapia e às vezes bloqueio hormonal também, como eu falei, dependendo do que vai acontecer dali para frente. Uma boa parte dos pacientes, a grande maioria, quando você indica a cirurgia no diagnóstico precoce, você acaba e fica na cirurgia só. Se vai depois precisar de alguma medicação, e a quimioterapia para câncer de próstata não é a primeira escolha, é bloqueio hormonal, né? Você priva o paciente da testosterona, às vezes você tem que lançar mão isso depois da cirurgia, mas a grande maioria, se pegou o câncer de próstata no início, você acaba ficando só na cirurgia. Tem algum estudo que possa relacionar a circuncisão à próstata? Não. Tinha um estudo sobre vasectomia, o pessoal quis criar um indício, estudou sobre isso, será que a vasectomia, por obstruir os ductos deferentes, que tem relação com a ejaculação, levava a um maior índice de câncer de próstata, mas isso caiu por terra. Então, vasectomia não causa. Do prepúcio é outro câncer, do colo uterino da mulher. Por isso que os judeus, as mulheres judias, têm menos incidência de câncer no colo do útero. Tá? Obrigado. Pastor Júlio. Doutor Falar, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui explicando para nós, né? Mais alto, pastor Júlio. Eu gostaria de fazer uma pergunta, senhor. Há uma controvérsia em relação ao exame do toque hoje. Isso persiste? Na internet tem muito. Né? É o que eu digo assim, porque muitas vezes o paciente vai buscar uma fonte lá que não vai beber de uma fonte errada, né? A informação. Mas foi exatamente naquilo que eu falei. Deixar de fazer o toque retal, você pode negligenciar de 20% a 25% dos cânceres de próstata. Então é um índice alto, eu julgo assim, né? A ciência também. Então fala que os dois juntos, PSA e toque, eles são fundamentais. E mesmo assim 5% pode escapar. Então o toque é fundamental. Não não causa nenhum prejuízo. Não causa. E deixa a esposa da gente feliz. Não é verdade. Às vezes até o paciente. Corta aí, Maurício. Você sabe que eu vi recentemente uma tribo nos Huzan, lá daquela região do Paquistão. Falando no microfone, É uma tribo lá da região do Paquistão, chama Huzan. Não tem câncer. E nenhum deles. Nenhum câncer. 30 anos de pesquisa, não foi detectado câncer. As mulheres parem com 65 anos.
E a vida alcança 120 com facilidade. Dieta, basicamente, eles são vegetarianos, mas não são totalmente, porque eles comem queijo de ovelha e ovo de galinha. Mas a comida básica é damasco. Durante 3 meses do ano eles só comem damasco. E fazem jejum em damasco. E um povo saudável, pele. Eu fiquei admirado com isso. Quer dizer, a questão alimentar tem muito a ver com isso, né? Claro. 65 elas estão parindo. Há muito tempo atrás, doutor, era vendido nas farmácias, se eu não me engano, o nome é criolina. No exercício da sua atividade, houve algum relato de cura do câncer com a utilização da criolina? Não. Eu falo assim, que a oncologia é onde mais se divaga a cultura popular, né? Babosa, criolina, água com limão. Então, sabe, tem muitas coisas. Até um colega oncologista teve que se explicar na internet esse tempo atrás, que usava o nome dele falando que tratava alguma doença. Então, não. Acredito eu, pessoalmente, que não tem nenhum fundamento. E, assim, tem que ter cuidado de onde que a gente vai tirar as informações. Né? Você disse que a medicina avançou muito, tanto no diagnóstico, quanto no tratamento, na erradicação, quando está no começo. Mas, não obstante, a mortalidade permanece. Igual. A gente atribui isso, então, à resistência dos homens a se submeter ao tratamento? Ou até ao exame de check-up da próstata, né? Mas também tem outras coisas. Você imagina, o PSA é da década de 80. Depois que você... o advento de todo esse aparato, Márcio, a gente tem mais diagnósticos hoje. Muito mais do que se tinha. Então, talvez a mortalidade, ela tenha até caído, mas no valor absoluto, porque você faz muito mais diagnósticos hoje. Tá? Então, ela se mantém estável. As informações hoje são maiores, né? Temos mais informações. Eu fiquei preocupado aqui com a pergunta do eu queria fazer uma ressalva aqui sobre 2 informações muito importantes sobre o aí. Uma que o exame de toque acontecia, né? Isso é muito importante. E outra coisa também sobre o tempo, né? Não demora mais do que 10 segundos. Acabou. Então, se demorar mais, que a gente confia, né? Mas a gente tem lá no consultório convênio com floricultura, essas coisas, sabe? Convênio com floricultura. E a adega também. Sobre a questão da vigilância, isso é uma, vamos dizer assim, meio profissional. Isso é uma coisa que, vamos dizer assim, é um protocolo que o pessoal, na maioria, segue, ou é tipo, cara, não, já vamos arrancar isso aí, né? Muitas vezes o paciente nos induz a fazer a cirurgia. Não quero ficar com isso aqui, quero tirar. Mas pode, não. Assim, mesmo a gente estando embasado, né, que aquilo é seguro, o paciente às vezes não aceita, né? Ele quer fazer a cirurgia, a gente acaba operando. Né? Assim. A palavra câncer causa um trauma na pessoa. Trauma, né? é verdade, pastor. Não passa por psicólogo, mas como? Não passa por psicólogo primeiro, antes da retirada? Não é rotina, não. Mas não é uma rotina, porque cada um reage de uma forma, né? Por isso mesmo. Aqui o centro de Londrina tem robótica? Teve, e o robô foi embora, e a Santa Casa está adquirindo um robô. Foi embora o robô daqui? Foi. Quer dizer que eu fui dos últimos? Foi, pastor. Foi embora. Foi porque, bom, isso é uma questão... Ele descascou a batatinha. Então. Descascou.
Literalmente. Não é fantasma. A cirurgia é fantástica. É fantástica. Eu fiquei acompanhado com um colega do Farid aqui, uns 10 anos, desde o diagnóstico. Aí depois fui trabalhando, e aí quando ele disse assim, ó, agora é cirúrgico. Você pode fazer robótica ou pode fazer laparoscópio. Eu fui lá consultar com ele fez outros exames, para ouvir outra opinião. A gente deve procurar outros, que às vezes um médico pode estar lhe induzindo também. Aí eu fui lá nele, ele disse, não, a cirurgia, e ele foi aluno do Marcos, e disse, não, a cirurgia é necessária e tal, e eu fiz a cirurgia, e foi excelente. E não acabou com minha potência, não. Aí, aleluia. Eu estou dizendo para dizer, não, eu estou velho, mas não acabou, não. Não é como 20 anos atrás. O cabelo ficou preso. Só empolgação ainda, né? É porque tem muita gente que fica sofrendo com a doença e aí depois vai embora e deixa a família sozinha. É isso que a gente tem visto. Alguns pastores, eu não vou fazer. Eu estou fazendo congresso com pastores, eu não vou fazer. Vai fazer sim. Você vai morrer, vai deixar seus filhos aí pequenos, você vai deixar sua família, seus netos, você vai fazer. Você pode morrer antes, até de outra coisa, mas se você pode fazer, faz. Doutor, o tratamento, quando a próstata está aumentada, usa só finasteride ainda? A finasterida é uma das medicações, mas também tem uma irmãzinha dela chama dutasterida, que é uma medicação também para conter o crescimento, né? A gente tem também hoje, a gente chama isso de nomograma, você põe lá uns dados e fala, não, essa próstata vai progredir, ou seja, ela vai crescer. Né? Não para câncer, para doença benigna, né? Aí você entra com essas medicações para estacionar esse crescimento. Essa finasterida, ela vai atuar na progesterona, Ela atua no metabolismo da dihidroepiandrosterona, que é um... Anotou? Ela é do metabolismo da testosterona. Ele não vai ter problema não, porque a filha dele é médica. Tá? Ah, é? É sua colega. Só um detalhe, eu tenho conversado com alguns colegas e eles não perceberam a importância do Combodart, por exemplo, ser tomado no mesmo horário. Exatamente por conta de que é um inibidor hormonal. Né? Exato. E aí o sujeito toma isso ao momento que ele acha que deve tomar. Né? É interessante esse aspecto. Né? Basicamente, nós temos 2 tipos de medicações para a doença benigna da próstata. Né? A próstata, ela além do tecido glandular que produz o sêmen, como a gente falou, ela tem um tecido muscular. E ela é como se fosse um elástico que apertasse a saída da bexiga. Então, nós temos medicamentos que relaxam essa musculatura da próstata e faz a urina passar mais fácil, né? Que são alfa-bloqueadores. Atuam nos vasos também, tem receptores. Por isso, às vezes, o paciente pode usar esse remédio, cair um pouco a pressão e tal. E a medicação que ele referiu, que é o Combodart, já diz combo, eles já são 2. É a dutasterida, que vai prevenir o crescimento dessa próstata a longo prazo, e uma que chama tansulosina, que é esse remédio que eu falei. Relaxa um pouco a musculatura da próstata e faz a urina passar mais fácil. Os fatores adversos dessa, isso não pode, às vezes, dirigir? Não, pode. É assim, você começa o tratamento, geralmente a gente fala para tomar à noite quando for deitar, porque o efeito colateral de um deles é hipotensão postural. O paciente levanta, fica tonto porque a pressão baixou. Isso porque dilatou os vasos também, né? Enfim. Mas pode sim, a maioria é uma vida normal, né? E a dutasterida tem algum impacto na questão sexual, de libido, né, que é desejo, e às vezes ereção também. E pode ter ejaculação retrógrada. Quando for ter uma relação, ejacula para a bexiga, né? Aí não tem ejaculação externa.
Doutor, quem lança mão de medicação para ereção, tem alguma pesquisa que de repente sinaliza que contribui para problema também na próstata? Existe uma medicação que usa diariamente, né, que chama Tadalafila, que também se descobriu que ela atua na micção, ela melhora para fazer xixi. Então, às vezes, você mata 2 coelhos com uma paulada só, né? Você dá esse remédio, ele melhora a ereção e melhora a micção. Tá? Esse exame PSA precisa de uma dieta? Não, seria dieta mais assim, porque diz assim, você fez a quantidade física, se andou acabado. Boa pergunta. Geralmente o laboratório já está preparado, né? O PSA é bem difundido e tal. A gente no consultório fala, para não ter ejaculação, 48 a 72 horas. O laboratório ainda não esqueceu isso. Eles acham que o toque altera o PSA. A gente já sabe que não altera. Então, não andar de bicicleta, não fazer exercício físico e não ejacular pelo menos de 48 a 72 horas antes de colher o exame. Tá? Os ciclistas têm PSA mais elevado, apesar de não ter uma incidência de câncer de próstata. Eles confundem a gente, né? Então, se o cara é um ciclista, um atleta, ele vai, às vezes o PSA está alto, porque ele, teoricamente, ele senta em cima da próstata. Então, isso estimula, né, mecanicamente a próstata. O cavaleiro também? Também. Então, o ciclista chega, às vezes, no consultório com PSA alto, a gente fica, né, meio ansioso, tentando ver se tem ou não câncer de próstata, mas às vezes é só por causa do ciclismo mesmo. Muito bem. Mais alguma pergunta? Em que caso é recomendada a prótese peniana e o que ela resolve? Bom, então a gente tem bastante medicamentos hoje, né, para disfunção erétil, né, para ereção, quando o paciente tem algum déficit de ereção. Tratar de disfunção erétil é como se fosse subir uma escadinha. Você tem a primeira etapa que é medicamentosa, ou seja, dá remédio, Viagra, Tadalafila, né, Viagra é o mais conhecido lá. Se isso não resolve, você tem outra opção que é a injeção intracavernosa, tem uma medicação que você injeta no pênis, né, na lateral, no corpo esponjoso, é como se fosse uma esponja, né? Corpo cavernoso, desculpa, esponjoso é da uretra. E depois, nada disso surtiu efeito, aí a última etapa é a colocação de uma prótese. É uma cirurgia que você põe 2 hastes no corpo cavernoso do pênis, né? Tem a inflável, tem a semirrígida, enfim. Mas é quando você não esgotou já todo o tratamento não cirúrgico, né? E é resolutivo. Você espera, porque durante um período você pode não ter lesionado aquele nervo, mas ele ficou paralisado pela manipulação. Tá? Neuropraxia chama isso. O nervo fica paradinho, aí não tem ereção. Mas você espera durante 1 ano, se ele recuperar, você dá medicamento para estimular a ereção depois da cirurgia, se ele recuperar, você não precisa pôr prótese. Não foi o caso do pastor Pedro. Tá vendo? É isso mesmo. Operou com um bom médico. O senhor acabou de citar 2 medicamentos aí, o azulzinho e mais um. E o vermelhinho. Tadalafila. O azulzinho, o pessoal fala, é a sildenafila, que é o Viagra. Viagra. Teria problema para a pessoa se usasse isso constantemente? Tanto um quanto o outro? Ou um mais prejudica e o outro não? Tem 2 modalidades de posologia. Um que você toma sob demanda, ou seja, você vai ter uma relação, você toma a medicação em 1, 2 horas antes. Tá? São doses um pouco maiores. Tá? E uma que toma diariamente, que é uma dessas medicações, que ao invés de ser 20 miligramas, você toma 5 todos os dias. Podendo tomar 20 durante as 24 horas. Ou seja, você toma 5 diariamente, se for ter uma relação, você pode até tomar mais uma medicação para estimular. Assim, a contraindicação dessas medicações são pacientes infartados que usam vasodilatadores, porque o remédio para ereção nada mais é do que um vasodilatador, né? Mas ele não age só no pênis, ele age em todo o organismo, né? Se o paciente já toma um vasodilatador, ele pode ter uma queda de pressão muito grande, infartar, enfim.
né? Criou-se um pouco de um estigma de que o Viagra mata, essas coisas. Se for mal indicado, pode até acontecer, né? Tá. Pode o Viagra não funcionar? Pode. E a causa? Geralmente, o principal paciente que tem disfunção erétil é o diabético, né? Essa é a doença que mais tem incidência de problemas de ereção. O hipertenso, algumas medicações, né? Enfim, doenças neurológicas, né? Mas ele pode não funcionar quando você já não tem um ambiente favorável para o remédio agir. A gente fala que é uma microvasculatura, são vasinhos pequenos no pênis, e isso pode já estar obstruído. Então o remédio vai lá e não consegue fazer aquela dilatação, porque a ereção é o enchimento de sangue do corpo cavernoso, né? Aí você vai nessa propedêutica, você trata com remédio, não deu, tem injeção no pênis, lateralmente, e tem prótese. Essa injeção no pênis, ela dá de quando em quando? Não. O paciente, às vezes, ele aprende se medicar, né, e quando for ter uma relação, faz a injeção. A prótese pega Jesus? Não. Não. O que foi que você falou? A prótese. Você instala uma prótese, e aí o indivíduo, quando ele quer, Tem spray intrauretral, mas é muito... Ele irrita demais a uretra. Existe uma pomada com essas mesmas medicações que é tópica, que teoricamente tem comunicação entre a uretra e o corpo cavernoso do pênis. Mas é muito irritante, assim, né? Tanto o que está acontecendo. Eu falo para você qual que é a diferença da preocupação e do desespero. Doutor, última pergunta da minha parte. Tá. Posso falar? Pode. No caso de ter relação, né, com a esposa, e se a esposa tiver com infecção urinária, tem risco de problema também na questão masculina? Mulher tem mais infecção urinária que o homem, porque anatomicamente ela é mais desfavorável. A uretra da mulher é curtinha, do homem tem toda a uretra peniana que protege a bexiga, né? A infecção urinária não é transmissível durante a relação. As vulvovaginites, corrimento, essas coisas, isso sim, né? Se tiver uma doença vaginal, não na bexiga, né? É que durante a relação favorece a própria bactéria que mora naquela região da mulher, aí na região periuretral, perivaginal, perianal, subir na bexiga. Por isso que às vezes fala, o marido vai lá e fala, minha mulher está tendo muita infecção urinária, eu vim aqui investigar. Nós vamos fazer uma investigação, mas para mim não vai achar nada. Né? É que o ato mecânico da atividade sexual favorece a mulher ter infecção urinária. Mas não é transmissível de um para o outro, assim, sabe? Só uma pergunta, doutor, sobre a questão medicamentosa. A maioria das pessoas tem pressão alta, né? No Brasil tem uma índice de usuário de losartana, um remédio muito usado. A combinação desse medicamento com esses vasodilatadores, tem alguma influência? Ele potencializa porque é mais um vasodilatador. É o que eu falei, o efeito colateral das medicações para disfunção sexual, de ereção, elas são a hipotensão, né? Cair a pressão. Muitas vezes o paciente começa a tratar isso aí, tem que largar o remédio da pressão, porque o próprio remédio da disfunção sexual já regularizou a pressão. Se tomar os dois, às vezes faz hipotensão. De um laboratório, né? Não vou falar, não. Depois você corta aí, pastor. Eu só vou dar um testemunho aqui. Eu fui a um médico aqui, gastro, e ele chegou e disse, vamos fazer aqui um levantamento do que você está tomando de remédio. Quer deixar registrado, pastor? Hein? Quer deixar registrado? Achei importante. Eu estava tomando uma série de remédios antes do Covid. Aí eu fui ao médico e ele é um gasto assim, antimedicamentoso. Aí ele perguntou, o que você está tomando? Aí começou a colocar. Fui colocando todos os remédios. Aí ele disse assim, Vênio, você está sendo intoxicado, meu filho.
Você vai no cardiologista, ele lhe dá um remédio. Você vai no urologista, ele lhe dá outro remédio. Você vai no gastro, ele te dá outro remédio. Tem alguns que potencializam, tem outros que são contrários. Vamos fazer aqui. Vamos cortar esse. Cortou 40%. Melhorou tremendamente. Porque, como ele estava dizendo, você vai tomar um remédio para potencializar a sua potência física e outro que você vai para diminuir a pressão arterial. Aí os dois são conflitantes, né? Então isso é bom fazer uma análise com o médico, o seu médico, para que ele faça essa. Eu depois do Covid, graças a Deus, tive com algumas sequelas, perdi cabelo, depois o intestino parou de funcionar direito, mas acabou minha pressão alta. Depois do Covid. Depois do Covid. Eu tinha uma pressão alta e tomava o medicamento, hoje eu não tomo mais nada. E eu tirei remédio de sono, acabou. É um negócio assim interessante. Você está aprendendo o Covid ainda, né? Pois é, o Covid foi uma bênção para mim. Está comendo muito damasco, 3 meses? Ainda não, mas eu vou pensar nele. Eu acho que está comendo damasco. Ô Farico, fala um pouco sobre a prótese, a procura de prótese, o que o pessoal prefere. Assim, a prótese peniana, ela é o último estágio do tratamento da disfunção erétil, né? Ou seja, o remédio não fez efeito, a injeção intracavernosa também não fez efeito, você vai para a prótese peniana. Existem 2 tipos, a semi-rígida e a inflável. A inflável é muito cara, os planos geralmente não cobrem, a grande maioria das vezes a gente coloca só a semi-rígida. Né? Inflável é como? Tem um pumpzinho que põe no escroto e o paciente aperta e aí ele pode deixar ereto ou flácido. Né? Então essa a gente usa pouco porque ela é muito cara. Né? O paciente opta geralmente para outro que resolve também. Né? Que é como se fosse uma haste de silicone com fio de prata que ele é maleável, ou seja, você pode dobrar, pôr para um lado, para o outro. Né? Só que aí é sunga nunca mais. Ok, mais alguma pergunta? Está na hora de almoçar, gente. Doutor, a pessoa com diabetes, ela chegar no posto, não ficar mais elétrica, tem solução? Então, é isso que eu disse, né? É a principal doença que leva a problemas de ereção, é o diabetes. Né? Disfunção sexual orgânica que a gente fala, né? Tem a psicogênica, às vezes o cara está estressado e tal. Mas sempre tem, né? A gente tem uma solução para isso, né? Então, é isso que eu falei, você começa a subir uma escadinha com o paciente, né? Dá remédio, dá medicamento, se ele não responder, você pode mudar a medicação, enfim. Depois, injeção e prótese, né? Mas tem solução, né? Tá. Ficou contente. Silêncio que é algum. O assunto é pertinente. Não. Obrigado, irmãos. Obrigado pela atenção de vocês, agradeço a igreja e nossa comunidade. É um prazer estar aqui e falar com vocês, né? Entre os irmãos aí. Eu quero agradecer ao Dr. Farid, porque ele sai de uma clínica, a clínica dele é bastante intensa, ele tem muitos clientes, muitos pacientes, ele é um homem bastante consultado. Para ele gastar esse tempo conosco aqui, ele deixou de atender algumas pessoas. Mas nós agradecemos muito ao Dr. Farid. Eu que agradeço, pastor. Ele é um irmão nosso muito precioso. Amém. Que Deus tem feito uma obra na vida dele. Amém. Obrigado, pastor.